Toda ditadura, ela tem por característica perseguir, vigiar, monitorar passos dos seus cidadãos. Isso daí é regra em qualquer ditadura. Pense na ditadura cubana, na chinesa, na ditadura da Nicarágua, venezuelana, qualquer ditadura em qualquer período da história. Pense na ditadura lá da antiga Alemanha Oriental. Todas elas, sem exceção, gostam de ficar vigiando seus cidadãos, gostam de monitorar a vida particular dos seus cidadãos. Lá no passado, antes de existir internet, antes de existir celular, enfim, tudo isso que nós temos hoje, as pessoas escreviam cartas para se comunicar. Eles vigiavam essas cartas, eles queriam saber o que a pessoa estava escrevendo, enviando para outra pessoa. Havia telefone, só que o telefone não era esse daqui, era aquele telefone fixo. Essas ditaduras, esses países tomavam grampear o telefone para saber o que é que as pessoas estavam conversando, principalmente aqueles que eles consideravam inimigos do Estado, porque as ditaduras, elas têm uma coisa assim, elas iam na cabeça dela, pois na cabeça dos outros, que existe pessoas ali no país, e essas pessoas são inimigos, e esses inimigos, eles precisam ser acompanhados, vigiados, monitorados o tempo todo. Todo o tempo eles precisam, esses ditadores precisam estar de olho com essas pessoas. Segundo eles, o objetivo disso é o seguinte, é porque eles costumam dizer que essas pessoas, elas estão vão atentar contra o Estado ou contra tal da democracia. Essa tal democracia, mocacete, eles tanto propagam por aí, principalmente aqui no nosso país. Não, nós estamos preocupados com a democracia. Aqueles caras ali, está vendo aqueles caras ali? Eles precisam ser vigiados porque eles estão atentando contra a democracia. E esses caras, muitas vezes, eles conseguem convencer as pessoas que eles estão fazendo isso para o bem-estar delas. Tem gente que acredita nisso. Não, vamos supor, no caso aqui do nosso país, o STF, o PT, Lula, a Rede Globo, a imprensa como um todo, esses caras, eles estão cercando, atacando, criticando, mandando prender as pessoas da direita, porque eles estão preocupados com o meu bem-estar. Mula, preocupado com o meu bem-estar. Mula, o vagabundo, ladrão, atife, preocupado com o meu bem-estar. O STF, de bico de viludo, cabeçote de ovo, Ricardo Ladrondoski, Carme Lúcia, todos aqueles patifes lá do STF, então eles estão preocupados comigo, porque tem pessoas que estão atacando a democracia, então eles estão preocupados comigo, com a minha família, com o meu vizinho, com os meus colegas. Por isso que eles estão o tempo todo monitorando, vigiando os passos, as conversas, as ideias, as opiniões daquelas pessoas ali. Isso daí, cara, se não fosse infame, seria uma piada. Mas não leve como piada. É infame mesmo sim. E o que aconteceu dias atrás é uma grande amostra disso, e nós vamos entender o porquê eu estar abordando tudo isso. Cabeçote de ovo, caso você não saiba, ele é o dono do Brasil. O Brasil, nosso país, tem dono, e o dono é Cabeçote de Ovo. E aí, Cabeçote de Ovo, ele, dias atrás, ele disse que ele vai fazer uma coisa assim. Ele vai passar a monitorar as pessoas. Vai criar um grupo, esse grupo vai ficar monitorando, observando, vigiando as pessoas. Segundo ele, porque a história surrada, manjada, a história imbecil de sempre, ele disse que a tal da democracia aqui no nosso país está sendo atacada, está sendo estuprada, está sendo violentada, está sendo encaralhada por nós que estamos aqui do outro lado, somos da direita, e por esse motivo nós vamos ser vigiados. Ele disse, não, eu vou criar um grupo para ficar monitorando as pessoas por aí. Eu preciso saber o que é que o cara fala
aqui no YouTube, Facebook, tal do Twitter, do caralho, o que é que o cara pensa, qual é a opinião dele, é isso. Por que o cara critica, por que ele questiona a minha urna eletrônica, minha maravilhosa urna eletrônica, por que ele não concorda comigo? Então eu, Beçote de Ovo, junto lá com os outros patifes, outros vagabundos lá, compõem lá a turma dele, quer ficar vigiando a gente. E eles sempre vão usar essa desculpa de estar preocupado com democracia, porque eles sabem que aqui no nosso país, as pessoas elas têm uma, digamos assim, uma certa tendência, uma certa inclinação a gostar que alguém fique cuidando delas. No nosso país, pessoas, elas não são educadas desde pequenas a caminhar com as próprias pernas, a respirar pelo próprio nariz, a pensar com a própria cabeça. Que no nosso país, pessoas desde pequenas são condicionadas, são levadas a crer que bom que outra pessoa cuide dela, pense por ela, faça as coisas por ela. O brasileiro às vezes gosta dessa coisa, não, alguém fazendo por mim, então eu vou ficar aqui de boa, na moral, tranquilo, porque alguém está cuidando de mim. Infelizmente, essa cultura vagabunda, preguiçosa, existe aqui no nosso país. Cabeçote de Ovo, junto com os outros, eles abrem o bico lá, não, eu tranquilo, cara, eu vou cuidar de você. Eu vou defender a democracia, porque a democracia faz bem pra você, com uma porra, você mas nem saiba, mas a democracia é bom pra caralho. E aí o cara não, é bom, a vida até aplaude uma coisa asquerosa dessa, criar grupo para vigiar as pessoas. E nessa questão de criar grupo para vigiar as pessoas, Cabeçote de Ovo com a mídia, junto com os outros, eles colocam um outro ingrediente. O ingrediente que Cabeçote de Ovo ele coloca dentro dessa discussão é o seguinte: ele costuma afirmar junto com a imprensa aqui do nosso país que nós estamos produzindo por aí tal de discurso de ódio. Já ouviu falar por aí nesse tal de discurso de ódio? Afinal de contas, que desgrera é esse tal discurso de ódio? Até hoje eu não entendi essa caralho. Por exemplo, quando eu chamo Lula de ladrão, de patife, de vagabundo, é um discurso de ódio? E daí vale o seguinte questionamento, o seguinte contraponto. E Lula, quando ele disse que iria fuder Sérgio Moro, é discurso de ódio? O próprio Cabeçote de Ovo lá em Roma, no aeroporto, quando ele chamou uma pessoa de bandido, isso é discurso de ódio? Então, assim, a gente não consegue entender essa conversa imbecil, esse tal discurso de ódio que ele diz que ele vai combater junto com os outros, porque estão aqui distribuindo ódio, raiva, rancor, não sei. Porque eu imagino que eles queiram dizer o seguinte, que as perguntas e os questionamentos que nós fazemos, como eles não possuem as respostas adequadas, como eles não possuem a argumentação necessária, então eles preferem rotular como sendo tal de discurso de ódio. Por exemplo, quando nós questionamos a linda e maravilhosa urna eletrônica de bico de veludo, do próprio Cabeça de Ovo, de Lula, Nicola Podre, a famigerada urna eletrônica, ele diz, não, esse cara aí tá fazendo um discurso de ódio porque ele tá questionando a minha urna maravilhosa, linda, que deu 60 milhões de votos para o vagabundo do Mula. Só que Mula, ele vem aqui na praça e avisa com 5 dias de antecedência que ele vem aqui, ele chega aqui, não tem nem cachorro morto aqui para olhar pra cara dele. Mas segundo a urna eletrônica, ele ganhou 30 milhões de votos e conseguiu se tornar presidente. Aí ele vai em um local por aí, em uma praça, em um evento, em qualquer lugar por aí, como aconteceu dias atrás lá no Rio de Janeiro, segundo foi noticiado, deu dinheiro, deu tubaína, deu mortandela, deu uma monte de porcaria lá, e ninguém foi lá pra praça do evento dele, ficou lá falando pro vento. Cadê esses 60 milhões de eleitores dele? Estão onde? Clausurados dentro da urna eletrônica? Aí quando eu e você fazemos esse questionamento e outros, e o cara diz, não, esse cara tá fazendo um discurso de ódio do caralho, ele tá fazendo muitas perguntas, ele pergunta demais, pensa demais. Uma das características de uma ditadura é essa: o ditador de plantão, o senhorzinho de plantão, o reizinho de plantão, Deus de plantão, ele odeia perguntas, ele odeia pessoas que pensam, odeia pessoas que raciocinam. Eles gostam de pessoas que juntam aqui as mãos e falam amém, amém, amém. Eles gostam de pessoas que quando eles vêm lá com a coleira e colocam no pescoço
do cara, o cara oferece generosamente o pescoço, não pode colocar a coleira, eu já vou ficar aqui de 4 para você, eu ainda vou fazer mais, eu ainda vou lamber o chão aqui para poder você desfilar. É isso que eles gostam, e essa coisa de pensar, de raciocinar, de questionar. Deus mula, o Deus cabeçote de ovo, dono do Brasil, sinceramente, eles detestam. Então quando você resolve pensar com a sua cabeça, quando você resolve questionar, quando você resolve pensar, quando você resolve usar a sua cabeça, aí acontece um fenômeno que não existe registro, conhecimento que isso aconteça ou já aconteceu em nenhum lugar do universo, só aqui no nosso país. Cabeçote de ovo, ele assume múltiplas funções. Cabeçote de ovo, ele é juiz, ele é vítima, ele é o acusador, ele é o cara que produz as provas, ele é o cara que aciona a polícia, ele é o cara que manda a polícia ir lá na sua casa te prender. Enfim, ele é o múltiplo juiz. Diversas funções, todas convergem para ele. E nunca se ouviu falar na história da ciência jurídica que um humano ele fosse capaz de, na posição de juiz, ele assumir todas essas funções. Ele julgar, ele mandar prender, ele é a vítima, ele é o acusador, ele produz as provas, ele produz tudo, ele não sei o que lá, é ele que aciona a polícia. Se deixar, ele até que vai dirigir a viatura, o camburão da polícia, para ir lá na casa do cara, prender o sujeito, colocar algema no pulso do cara. Cabeça de ovo, ele é múltiplo. É uma coisa assim, não existe na religião uma história de trindade. Dizem que existe, parece que 3 deuses que convergem em apenas um. 3 em 1. Cabeçote de ovo, ele é uns 10 em 1. Vítima, juiz, acusador, não sei o que lá, dirige o camburão, manda a polícia prender, coloca a algema na pata da pessoa, enfim, ele faz tudo isso. Múltiplo juiz. Para finalizar, meu amigo, não poderia deixar de dizer o seguinte. Eu falei lá no vídeo a respeito de ditadura, que uma das características de uma ditadura é perseguir, é ficar monitorando os seus cidadãos. Mas existe também uma outra característica que é a seguinte, é que toda ditadura, todo ditador, ele tem a sua polícia particular. E aqui no nosso país, a Polícia Federal, que lá no passado já foi exemplo, já foi orgulho para nós brasileiros, atualmente a Polícia Federal, ela virou uma polícia particular. Cabeça de ovo é o dono da Polícia Federal. E por sinal, já não é mais federal, já é a Gestapo. Ouviu falar da Gestapo nazista lá na Alemanha, época da Segunda Guerra Mundial? A polícia particular de Adolf Hitler, do regime nazista? É isso que a Polícia Federal ela virou. Ela virou um brinquedo, um instrumento particular nas mãos de cabeça de ovo e do povo dele lá do STF. É uma polícia dele. É essa polícia que vai lá 6 horas da manhã na casa de alguém, aponta um fuzil pro cara, levanta aí, meu camarada. Você pensou, você raciocinou, você questionou, você fez perguntas, agora você tá preso. É essa polícia aí que no passado já foi motivo de orgulho para nós brasileiros. Eu acredito que você não tem nenhuma dúvida de que nós, de fato, estamos vivendo em uma grande ditadura, a ditadura cujo dono é cabeça de ovo e a turma dele lá do STF. Muito bem, meu camarada, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí do nosso assunto de hoje, da nossa conseguiu compreender tudo? Seguinte, meu amigo, hoje aproveite, curta, descanse, enfim, tudo de bom, faça a gentileza, se inscreva, até o nosso próximo.